Olá, eu sou a Bárbara e eu sou do Brasil. E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, eu sou professora de português, né? Esse canal é um canal onde eu ajudo as pessoas a aprenderem português através de vídeos imersivos no idioma. Bom, mas como que eu comecei a me interessar por idiomas, né? Por que eu decidi fazer isso da minha vida? Bom, eu aprendi a falar inglês sozinha. E quando você aprende um idioma sozinho, você acaba tendo que pesquisar muito sobre o aprendizado de idiomas, porque você precisa de técnicas, de métodos para conseguir algum resultado no idioma. Então, há mais de 5 anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, eu decidi que eu ia aprender inglês. Só que primeiro, na verdade, eu já estava aprendendo espanhol. Eu fiquei 1 ano mais ou menos estudando espanhol, até cheguei a fazer um curso de espanhol, só que eu acabei desistindo para começar o inglês, porque na minha cabeça é melhor você aprender um idioma. Pelo menos para mim funciona dessa maneira, né? Temos aí algumas pesquisas, algumas teorias, né, que falam que é super possível você aprender mais de um idioma, mas para mim, eu prefiro focar em um idioma só. Então eu acabei deixando o espanhol de lado e comecei a aprender inglês. Bom, como que eu comecei a aprender inglês? Como eu falei, foi sozinha. Então, a única coisa que eu utilizava foi a internet. Eu até me sinto meio assim de falar que foi sozinha, porque na verdade eu assistia vídeos, eu aprendi técnicas de aprendizado com outras pessoas, com professores de inglês. Então, sozinha, não sei se é certo dizer, mas de fato eu nunca paguei para aprender inglês. Eu aprendi totalmente de graça. E bom, eu comecei assistindo alguns vídeos de alguns professores de inglês que ensinavam técnicas de aprendizado. E uma técnica que me ajudou demais e que eu julgo como sendo a principal responsável por eu começar a entender o inglês foi uma técnica que é a do áudio com texto. Texto com áudio, na verdade. Que é quando você pega um texto e junto com o texto você tem o áudio. Então você primeiro estuda esse texto, você lê ele e identifica as palavras que você não conhece. E depois de identificar todas as palavras que você conhece desse texto, você vai perceber que você já consegue entender melhor o texto. É claro que vai depender do seu nível. Para cada nível, você vai ter um tipo de texto. Você tem que pegar um texto que corresponda ao seu nível no idioma. Então, quando eu comecei, eu estava lá no nível A1, A2. Então, eu já pegava textos nesse nível, estudava o texto, salvava as palavras com o Anki, que também foi algo que eu aprendi vendo vídeos aqui no YouTube, com professores, enfim. E o Anki me salvou muito. Eu sou uma grande fã do Anki, amo o Anki, uso até hoje. Então, eu salvava todo esse vocabulário lá no Anki e estudava os textos. Só que esse estudo, ele tinha várias partes. Primeiro era essa parte de você aprender o que está escrito no texto, entender o texto na leitura, e depois eu ia e ouvia o áudio milhões e milhões e milhões de vezes, porque isso é muito necessário. Quando a gente está lendo um texto e a gente ouve aquele áudio por muitas vezes, os sons do idioma, a gente começa a se acostumar com eles. Então, isso me ajudou muito a começar a entender o inglês. E fazendo isso, acredito que por uns 6 meses, eu já estava conseguindo assistir vídeos no YouTube totalmente em inglês.
É claro que no começo era necessário ali a legenda, né? Como um auxílio, como um apoio. Só que aí acho que dentro de 6 a 8 meses eu já conseguia assistir sem legenda. Vídeos aqui no YouTube. Para eu começar a assistir filmes em inglês sem legenda, demorou um pouquinho mais. Então, eu acredito que foi a partir de 1 ano, mais ou menos, né? Porque assim, o que acontece? Tem um detalhe aí. Eu fiquei 6, 8 meses aprendendo com essa técnica, onde eu foquei em escutar, eu ainda não estava treinando minha fala em inglês. Só que o que acontece? Eu parei de estudar inglês por um tempo e voltei, acho que só uns 3 anos depois. Então eu fiquei 3 anos parada, que foi quando eu entrei na faculdade. Então quando eu entrei na faculdade, vocês sabem, é uma loucura, é muitas coisas para fazer. Eu acabei me afastando do inglês. E ano passado, no começo, exatamente no dia 23 de janeiro de 2024, eu voltei a estudar inglês. Quando eu voltei a estudar inglês, eu já percebi que eu conseguia assistir filmes sem legenda. Por mais que eu fiquei 3 anos sem praticar, eu percebi que eu já podia assistir filmes sem legendas e isso para mim foi assim uma grande vitória. Eu fiquei muito orgulhosa de mim. E enfim, peguei e fiquei 1 ano, né, o ano passado inteiro, 2024, inteiro estudando inglês, até que alcancei no final do ano passado um nível avançado, no nível B2, C1. Acredito, eu fiz um teste de inglês, né, do Duolingo, e eu fiquei com B2. Isso era em setembro do ano passado. Só que o que acontece? Em dezembro do ano passado, eu consegui uma vaga de professora de inglês para crianças e adolescentes. E isso me fez pensar, meu Deus, o meu inglês é muito bom. E eu não acreditava em mim mesma. Eu achava que o meu inglês não seria tão bom assim. Mas mesmo assim, eu resolvi arriscar, tentei essa vaga de professora de inglês e passei. Só que foi uma experiência muito boa mesmo. Eu desenvolvi muito meu inglês, a gente tinha treinamentos em inglês, então foi uma experiência que me agregou muito, tanto no meu inglês como na minha prática como professora. Enfim, e bom, o que eu fiz durante o ano passado, né? Como que eu saí de um nível que no começo do ano passado, eu já conseguia assistir filmes sem legenda. Então, eu já estava no nível B1, mais ou menos, A2, B1. Só que em 1 ano, eu já fui para o C1 praticamente. Então, o que eu fiz? Eu comecei a praticar muito meu speaking, minha fala. Comecei a praticar muito, eu falava sozinha. Eu até tentei criar um canal aqui no YouTube totalmente em inglês, mas não foi muito pra frente. Mas era uma forma de eu praticar. E principalmente eu encontrei parceiros de idioma, né? Então eu baixei um aplicativo chamado HelloTalk, que é um aplicativo para a gente encontrar pessoas que querem aprender o nosso idioma e eles falam o idioma que a gente quer aprender. Então eu conheci pessoas de outros países, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, e de onde mais? Do Canadá. Acho que foi. Então eu conversei com alguns americanos, com alguns canadenses, e isso foi muito bom para mim, muito bom para mim mesmo, porque isso me deu uma confiança que, ok, eu consigo me comunicar como nativo e isso já significa muito. Então isso me deu uma confiança muito grande, que foi o que me ajudou lá no final do ano passado a tentar uma vaga como professora de inglês. Porque se eu não tivesse essa confiança, eu jamais ia tentar. Só que eu confesso para vocês que mesmo quando eu consegui essa vaga de professora de inglês,
eu ainda duvidava muito de mim, né? Com aquele pensamento de, meu inglês não é tão bom assim para eu ser professora. Mas de fato eu fui aprovada, de fato eu conseguia dar aulas em inglês. É claro que sempre fica ali um pouquinho de insegurança, porque não é meu idioma nativo, mas foi uma experiência muito legal e isso me deu muito mais confiança no meu inglês. Confesso que agora o meu inglês está um pouco enferrujado, porque eu não tenho praticado tanto, e idiomas é assim, se você não pratica, se você não entra em contato com o idioma, vai enferrujar, você vai começar a esquecer muito fácil as palavras. Eu parei de aprender novos vocabulários, sei que preciso voltar, só que no momento eu estou estudando alemão, que também sempre foi um idioma que eu sempre quis estudar, que eu sempre achei muito bonito. E eu tô aí no nível A2, mais ou menos, de alemão, né? Estudando todos os dias, mas assim como eu fiz com o inglês, eu estou focada em aprender, em primeiro conseguir me acostumar com sons e começar a entender o idioma. Porque o que acontece? Quando você começa a aprender um idioma, o seu foco precisa ser em entender o idioma. Se você já vai com pressa, querendo falar, querendo pronunciar totalmente certinho e falar um monte de coisa, você vai se frustrar. Você não vai ficar feliz. Por quê? Porque primeiro você precisa ter o idioma dentro de você. Você precisa ter conhecimento, ter vocabulário, conseguir identificar palavras através da fala, através da escrita, e depois você vai colocar isso para fora. Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente começa a aprender um idioma é primeiro desenvolver a escuta, conseguir entender o idioma. E só depois, quando a gente já consegue entender, você não precisa entender tudo, nossa, eu preciso assistir filme sem legenda. Não precisa chegar nesse nível. Mas quando você percebe que você já está assistindo, por exemplo, um vídeo aqui no YouTube, que é por mais que seja com uma fala mais devagar, isso já é um sinal que você já está acostumado com o som do idioma. Então, você deve começar a praticar a sua fala, porque isso já significa que você tem o idioma aqui dentro e agora você precisa colocar para fora. Então eu fiz isso com o inglês e eu estou fazendo isso com o alemão. Vai fazer 6 meses que eu estou estudando alemão, focando apenas em entender o idioma. Às vezes, é claro, eu falo um pouquinho para ver como que tá, para ver o que é possível, o que não é, minha pronúncia, eu leio em voz alta, mas o meu foco não é esse. E é isso que você tem que entender, não é que você é proibido de falar o idioma quando você está começando, não é isso. Mas o foco é escuta. Isso você tem que saber, isso você tem que ter em mente, tá? Então eu tô fazendo isso com o alemão. Posso falar que já estou entendendo aí alguns vídeos aqui no YouTube que eu assisto em alemão, que são falados um pouco devagar, que são para quem está aprendendo e para quem está no começo. Já estou conseguindo entender 70%, 60%. Sei que em breve vou ter que começar a focar na minha fala, né? Mas por enquanto estou focando na escuta. E quando eu quiser começar a focar na minha fala, eu vou começar a fazer coisas como falar com nativos, gravar a minha voz, lendo um texto para eu ver como está a minha pronúncia, falar sozinha, talvez até gravar vídeos que eu não vou postar necessariamente, mas para eu me ver falando o idioma, isso é muito importante. Você tem que se acostumar com a sua nova versão, a versão de você que fala tal idioma, a versão de você que fala português ou que fala alemão, enfim. E para isso você se gravar é muito bom. Eu até penso em fazer um vídeo falando sobre isso aqui no canal, quando que a gente tem que primeiro se acostumar em falar o idioma para depois falar com outras pessoas, né?
E é claro, eu quero muito começar a fazer aulas com professores nativos, porque isso ajuda num grau que vocês não têm ideia, isso ajuda muito. Então, se você tem condição financeira para pagar um professor nativo particular, faça isso. Eu quero muito fazer isso com alemão, eu nunca fiz isso com inglês e mesmo assim aprendi, então não é necessário você pagar um professor assim de verdade mesmo. E olha que eu sou professora, hein? Mas sendo bem sincera, você não precisa disso para aprender um idioma. Sozinho você consegue. Mas se você tem condição financeira, arrume um professor nativo do idioma que você está aprendendo. E se você está aprendendo português, eu sou uma professora de português e dou aulas particulares. Então, se você tiver interesse em fazer aulas comigo, entre em contato. Ter um professor de idioma quando você está praticando a sua fala é muito importante. Isso vai fazer você acelerar o seu aprendizado 1000 vezes mais do que você faria sozinho ou até mesmo com um parceiro de idiomas, porque entre um parceiro de idiomas e um professor, prefira sempre um professor. Ainda vou gravar um vídeo falando sobre isso também. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma para você se inspirar, pensar sobre o seu próprio estudo de português. É isso e se inscreva no canal, dê um joinha e muito obrigada. Tchau, tchau!